Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar aí a temática texto dramático e sinais de pontuação. Vamos observar aí os sinais de pontuação e suas regras aí, a maneira correta da colocação aí para uma boa escrita, uma boa leitura. Aí é muito importante você saber aí dar as pausas aí no texto na hora da leitura e também lá na hora da escrita, onde colocar de maneira correta os sinais de pontuação. Antes de iniciar aí a nossa aula com a temática de hoje, texto dramático, nós também vamos ter um momento de deleite aí de leitura, tem um livro lá da árvore do livro, mas antes de seguirmos aí com a aula, vocês assistiram antes de começar aqui a aula aqui no ao vivo, as professoras do Educa Recife ensinando, mostrando para vocês sobre os caminhos, as formas, para você acessar aqui as nossas aulas, as aulas ao vivo, a reprise, tem na TV, tem através do YouTube e tem o aplicativo do Educa Recife, que você baixa no seu aparelho de celular e lá você encontrará as aulas para assistir, não só o ao vivo, também você vai ter acesso às reprises, às aulas e o chat. É no chat que a gente interage, que a gente se conhece, você faz as suas perguntas, tira as suas dúvidas. Sempre temos um professor, uma professora lá na interação do chat com vocês aqui nas aulas. Era uma vez uma cigarra que adorava tocar violão e cantar. Ela era muito alegre e com suas músicas animava as borboletas e as abelhas que viviam em bosque florido. Todos os dias a cigarra parava no bosque, pegava seu violão e tocava suas canções, enquanto as formigas trabalhavam sem parar. Até que, certo dia, a cigarra decidiu parar uma formiga que estava carregando um pesado pedaço de grão e perguntou por que ela não aproveitava o verão para se divertir em vez de trabalhar. A formiga explicou que justamente por ser verão, precisava trabalhar para estocar comida. Para quando viesse o rigoroso inverno, chegasse, a cigarra disse que aquilo era bobagem, deixando a formiguinha muito brava. Meses depois, o inverno chegou. A cigarra então percebeu que o frio estava muito intenso e que ela precisava de algum lugar para se abrigar. Além disso, ela não tinha o que comer, pois todas as folhas estavam secas. Enquanto caminhava pelo bosque congelado, a cigarra encontrou uma casa e resolveu bater a porta para pedir ajuda. Quem recebeu a cigarra foi a formiguinha. A casa dela estava quentinha e repleta de comida. Naquele momento, a cigarra percebeu que havia se enganado e que era importante trabalhar. Com pena da cigarra, a formiguinha convidou para morar com ela. Durante o inverno, a cigarra cantava todos os dias para as formigas, que perceberam que a música também era muito importante. Depois disso, a cigarra sempre cantava para as formiguinhas trabalharem com mais alegria. Todos viveram felizes para sempre. E aí, gostaram da historinha? E vocês fizeram alguma observação, além da interpretação aí, do ensinamento, da moral que trouxe aí a história da formiguinha e lá da cigarra? As duas, a formiguinha trabalhava e de uma forma a cigarra também estava trabalhando, só que ambas trabalham de forma diferente, mas se complementam aí. Não é, professora Márcia? É sim, pois a Ana e a Yasmin aqui, ó, tá tudo participando. A Maria, acho que deve ser Maria Isabela, será que é Maria Isabela? Não sei.
sei, mas ó, as meninas, hoje parece que a gente só tá com o clube da Luluzinha, hein? Cadê os meninos aqui, hein, minha gente? Meninas, aí, dá um gritinho aí pra ver se esse povo vem. Chega junto, esses meninos. Vamos, meninos. Quero ver a participação de vocês. Chegaram alguma estudante? O Lucas já apareceu, eles estavam aí escondidinhos, viu, professora ali, mas já estão aqui participando. Que bom, fiquem aí. Falem aí do que vocês acharam da história. Como eu estava falando, é a união dos trabalhos. São trabalhos diferentes, o que a formiguinha faz, a cigarra faz, porém eles se complementam. A formiguinha trabalhava, mas trabalhava feliz com o canto da cigarra, aí que também ajudava a formiguinha a trabalhar de forma mais alegre. Texto dramático. Você lembra o que são os textos dramáticos? Você já viu esse tipo de gênero textual? O texto teatral ou dramático é aquele produzido para ser representado, isto é, encenado. Será que a pontuação é importante para esse tipo de texto? Hein? Lá na leitura, vocês observaram que quando eu fazia a leitura, existiam momentos de pausa, eu não falava correndo, falava acelerado. Quando você lê o texto aí no seu livro didático, quando você lê aí uma história em quadrinho, uma revista, uma notícia, você tem pausas. Preste atenção quando você está ouvindo. A pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Como no trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas ou que chama a atenção, ou que chama aí a atenção também. Necessitamos aí aplicar o uso aí da acentuação. Observe esse trecho de um texto dramático. Presta aí atenção na leitura. O Rápido das Cebolinhas, parte 1, Maria Clara Machado. O coronel entra assobiando alegremente, carregando ancinho e regador. Entra na horta, para e grita. O coronel fala: roubaram! Socorro, socorro! Roubaram pé de cebolinha do coronel Felício! Roubaram! Quem terá sido? Quem teve coragem de roubar o pé da mais preciosa cebolinha que existe no Brasil? Onde está o Gaspar? Gaspar é o vigia da horta. Gaspar! Gaspar! Ouve-se um latido e em seguida aparece Gaspar. Um enorme cachorrão. Coronel diz: Gaspar, quem roubou o meu pé de cebolinha? Percebeu os sinais de pontuação no texto? Vocês fizeram essa observação aí? Não só observação de ver, observar, mas também no momento em que vocês estavam ouvindo a minha leitura, a forma que eu li, fez toda a diferença. E seria diferente se não existisse a pontuação. Eu ia ler de forma diferente, pois é isso, a pontuação serve para as pausas, para chamar a sua atenção ali, como ele fala aqui, ó. Para ser, como aponta para ver pausas, do que chamar a atenção. É preciso aí sinalizar para você alguma coisa ali que é importante. É a pausa também, é o respiro do leitor. O Rápido das Cebolinhas aí, ó, o coronel assobiando alegremente, carregando ancinho e regador. Vocês aí, eu estou repetindo, tá? Da Maria Clara Machado. Coronel, roubaram, socorro, roubaram pé de cebolinha do coronel Felício. Roubaram. Quem terá sido? Quem teve coragem de roubar o pé da mais preciosa cebolinha que existe no Brasil? Onde está o Gaspar? Gaspar é o vigia da horta. Gaspar, Gaspar. Eu estou lendo sem a pausa. Eu estou lendo aí sem respeitar os sinais de pontuação. Vocês perceberam aí a diferença da minha leitura?
Pois é, faz toda a diferença sim. É muita regra, professora Eli, regra gramatical, muita norma, mas elas fazem toda a diferença na sua escrita, na sua leitura textual, no seu aprendizado. Deixa aí o texto mais claro. Esse texto poderia ser encenado se não tivesse sinais de pontuação? Não, é o que eu falei aqui, estava falando da questão da diferença. Se fosse um ator falando, encenando, por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção na minha fala e na minha leitura com a pontuação e sem a pontuação. Vocês conseguem sentir que o texto aí, as falas, elas têm aí mais emoção, ganha mais veracidade, vocês compreendem melhor quando existe a pausa lá. O ator, a atriz, quando recebe lá o script, que a gente chama de script, lá para ler, para encenar, é necessário ter a pontuação. Como ele vai saber que ali ele tem que ensinar uma pergunta, uma afirmação? É através da pontuação. Vamos rever para que servem os sinais de pontuação. No geral, os sinais de pontuação servem para representar pausas na fala. Lá, como eu falei para vocês, é preciso ter a pausa, até porque você perde até o ar. Você vai ler assim, correndo, sem pausa, você nem vai conseguir. Nos casos de ponto, vírgula e as entonações, no caso da pergunta, no caso das afirmações, eu preciso ter uma entonação de voz. O ator, a atriz, alguém que vai encenar uma peça dramática, teatral, que vai receber ali a fala, o script escrito, faz muito necessário ali para a interpretação dele, para que quem vai assistir a peça, quem vai assistir a novela, quem vai assistir a sua encenação, tem ali tudo a ver com o texto, a regra gramatical bem aplicada no texto que ele recebe para encenar, que ele vai ali, a partir dali, montar, preparar aí sua personagem. As entonações, casos de ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo, porque eu posso aí dar uma entonação ali no texto. Aqui, quando ele faz uma pergunta, aqui, ó, onde está o Gaspar? É diferente de dizer, onde está o Gaspar? Onde está o Gaspar? Onde está o Gaspar? Tem essa entonação para o ouvinte entender que eu estou fazendo uma pergunta. Porque se eu não der entonação, não vai entender que é ali, que é uma pergunta, que isso aí preciso ter uma resposta, que eu estou aí perguntando aonde está alguém. Além da pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, o que as personagens aí trazem, são carregadas aí de emoção. O ator, a atriz, tem aí que passar a emoção, aí, o drama do texto que está ali no seu script que ele recebeu da pessoa que escreveu, as intenções e seus anseios. Observe esse trecho de um texto dramático. Foi ali que eu já li, comecei a nossa aula lendo, que foi a hora da nossa leitura, logo ali do início, o clássico, né? Era uma vez a cigarra e a formiga, que nós estudamos já, eu acho que você, estudante do quarto ano, já conhece esses clássicos aí, a cigarra e a formiga. Alguns têm vários finais, vários momentos aí, dependendo de quem escreveu. Eu estou recomendando Na Árvore do Livro, esse aí para vocês lerem depois, se vocês quiserem, e observarem a pontuação. Você pode até ler em voz alta para você treinar. Sempre é importante ler em voz alta, pois ler em voz alta você faz o treino aí da sua leitura, você faz a sua escuta. E como é que faz para entrar na árvore do livro? Aluno, estudante, muito fácil. REC, E-R-E-C, mais o número da sua matrícula e você acessa a árvore do livro.
faz isso, é muito importante também você fazer uma leitura. E observou os sinais de pontuação presentes no texto. Quais você encontrou lá no texto? Encontrou esses? Vamos ver aí. Ponto final ou simplesmente ponto. É um sinal gráfico que, como o próprio nome indica, é utilizado no final de frases declarativas ou imperativas, afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa. Em suma, a vírgula tem a função de separar elementos dentro de uma mesma frase ou oração. As reticências servem para suprir as palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito além do que está expresso na frase. É um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores. Aí, ó, o sinal de vírgula, ponto e vírgula, representa uma pausa mais longa que a vírgula e hora mais breve que o ponto. Diferente aí das reticências, né, que indica e serve para suprir a fala de um texto, indicar o sentido que vai muito além do expresso. E o ponto aí, ó, de exclamação, é utilizado para exclamar, afirmar. Assim é colocado em frases que denotam sentimentos com surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo e espanto. Por isso que eles fazem toda a diferença aí na encenação dos atores, das atrizes tão necessários, não? Script lá, escrito. E aí, aprenderam? Vamos lá acessar a árvore do livro. Deixa eu falar aqui antes de me despedir com a professora Márcia e saber como é que tá aí vocês no chat, pois nosso dia letivo apenas começou. A nossa primeira aula é de língua portuguesa, não é, professora Márcia? É sim, professora Eli, o pessoal estava aqui prestando atenção quando você estava fazendo perguntas sobre se gostaram, eles disseram que sim, né, da leitura. Então aqui estavam assim prestando atenção, sempre se colocando, sempre dizendo assim, eita, concordando com o que você estava dizendo. Então os nossos estudantes assim sempre muito antenados, viu, professora Eli? E espero que continue assim como você falou, o nosso dia letivo está apenas começando. Então fica com a gente. Tem mais aula vindo por aí, a aula de língua portuguesa comigo é a primeira aula. Vem aí, matemácia, fica conectado logo em seguida a aula da professora Sinara. Um beijo, meus amores, fico aguardando vocês para um próximo momento. Tchau!